Olá pessoal, estou de volta para comemorar com vocês a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro e conclamar a todos possamos dar apoio ao presidente para que ele promova as mudanças necessárias ao nosso país. Na oportunidade eu quero agradecer a todos aqueles que visualizaram meu vídeo anterior no YouTube, no Facebook e via WhatsApp e dizer que nós devemos formar uma corrente única para consolidar as mudanças que levarão o nosso país ao futuro. Na oportunidade, eu quero chamar a atenção de vocês para a gravíssima situação que estávamos vivendo e os riscos que estávamos expostos pela ação daqueles que queriam se manter indefinidamente do poder. Os empresários, aqueles que não foram cooptados por eles, eram absolutamente destruídos para que eles consolidassem as suas posições, tirando vantagens das atividades econômicas que lhes interessavam e simplesmente jogando ao léu os milhares de trabalhadores da nação. Vejam vocês que a Arisa era uma empresa produtora e exportadora de frutas para a Europa. A gente, naquela época, quase 25 anos atrás, importava material genético da Holanda, de Israel, dos Estados Unidos, do Japão, e já tinha uma tecnologia de ponta para plantio. A germinação era controlada. O cultivo do melão era feito em estufas para que a gente obtivesse o produto de acordo com a qualidade exigida no mercado europeu. A nossa empresa naquela época já tinha um centro de treinamento para seus funcionários. As áreas de estufa cobriam uma área absurdamente grande. Nós trazíamos técnicos de fora, do Japão, da Holanda, de Israel, para nos assessorar. E também importamos todo um sistema de pós-colheita, transporte controlado para que esse produto chegasse ao mercado europeu, onde nós tínhamos uma base sólida comercial que apresentava os nossos produtos ao mundo, colocava no mercado. Ao serem recebidos lá, eram controlados a qualidade, o relacionado ao BRICS, que é o teor de açúcar, relacionado à textura da polpa e o tamanho da fruta, tudo para que o mercado consumidor estivesse satisfeito com o nosso produto. Nós levávamos o nome do Brasil afora, nós trazíamos divisa para o Brasil e principalmente empregávamos cerca de 750 famílias na nossa unidade de Itaiçaba. O Banco do Nordeste do Brasil, que é a entidade encarregada de promover o desenvolvimento da região, passou a nos perseguir e, ao executar uma outra empresa que não era a Arisa, porque a Arisa jamais assinou qualquer contrato de financiamento com o banco. A Arisa nada deve ao Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, ao promover essa execução, arrestou o patrimônio da Arisa. Vejam vocês que o próprio juiz da execução, quando analisando, julgando o processo, extinguiu o feito e mandou e ofereceu uma denúncia ao Tribunal de Contas da União, porque os títulos que superdaneavam aquela execução eram podres, falsificados. O Tribunal de Contas da União, ao auditar o Banco do Nordeste, pegou a adulteração do título e conseguiu a cópia do título original. O gerente da agência de Limoeiro do Norte do Banco do Nordeste foi condenado pela Justiça Federal. O Tribunal de Contas da União consignou que a falsificação do título era real. E não se tem notícia de que o gerente tenha cumprido penalidade alguma e para fugir da responsabilidade que estava constituída com relação à Arisa, porque o juiz de direito, no processo de indenização que nós movemos contra o Banco do Nordeste, determinou que esse banco disponibilizasse os recursos necessários para que a Arisa voltasse a operar e voltasse a gerar os empregos tão necessários na região de Itaiçaba. Na sua decisão, o juiz obrigou a Arisa também a hipotecar todos os seus bens a favor do Banco do Nordeste para que ele estivesse garantido no caso de uma reversibilidade da decisão. O Banco do Nordeste compareceu em juízo e exigiu que a gente fizesse a hipoteca. E nós fizemos a hipoteca e até hoje ele não disponibilizou nada. E a empresa continua parada e o povo de Itaiçaba continua sem emprego. Para fugir da responsabilidade indenizatória, o banco orquestrou, creio eu, uma invasão da propriedade da agroindústria, que não é uma simples fazenda abandonada. A agroindústria paralisada por ele. E com o apoio do INCRA, instalaram lá meia dúzia de bandidos intitulados do Movimento dos Sem Terra, que
passaram a saquear a empresa, destruir todo o patrimônio e a unidade produtiva. Essa irracionalidade foi atacada com a reintegração de posse, onde nós tivemos a decisão favorável. Mas o governo do Estado não permite que a Arisa volte à posse de seus bens. Vejam que Camilo Santana, atual governador, que na época era secretário de Agricultura, e Cid Gomes, atual senador, e que na época era governador do Estado, negaram força policial para que a juíza pudesse mandar cumprir a reintegração de posse. Isso é um absurdo, e é assim que eles se consolidam no poder. Fingindo que estão atendendo a pequeno agricultor, pessoas que isso saindo na mídia, quando na verdade estão destruindo a empresa e destruindo quase 1.000 empregos diretos e 3.800 empregos indiretos produzidos pela Arisa. A participação do INCRA é um absurdo. O INCRA vai fazer uma inspeção numa empresa produtiva como se fosse uma empresa abandonada, ainda conseguindo no laudo que esse laudo foi feito não com a presença dos representantes da empresa, mas com os poceiros, Gessina Augusto Pereira, que nada mais são do que os próprios invasores. Isso é um absurdo. Veja que, para enfraquecer a empresa, ainda mais, na unidade de Capuí e na unidade do Rio Grande do Norte, que é o município contíguo a Icapuí, o município de Tibau, ocorreu a mesma invasão e o Grupo Arisa também conseguiu a reintegração de posse. Mas também não cumpre. Por quê? Porque a senadora Fátima Bezerra, do PT, que se elegeu governadora do Estado, vai à mídia mentir que ali estão assentados agricultores familiares, quando na verdade lá se encontra campo de pouso para ultraleve, casas de veraneio, galpões de empresários de Mossoró, numa completa distorção da realidade, ela fingindo para o povo brasileiro que está protegendo agricultores, quando na verdade ela está protegendo empresários e invasores criminosos. Foi eleita governadora do Estado do Rio Grande do Norte. Vejam vocês o absurdo que nós chegamos. Chegamos a tal ponto que essas áreas foram ocupadas pelas empresas gigantes de energia eólica. É propriedade? Que absurdo. Hã? Que absurdo. Sem autorização e sem receber nada. Ali, por favor, aquela placa. Tá dando para filmar? Tá. E nós temos a Eletrobras, através da Chesf, um exemplo somente, que comparece consultando a mim, o presidente do Grupo Arisa, a respeito da liberação da Fazenda Mossoró, um dos nossos imóveis, para que pudéssemos discutir a indenização pela faixa de servidão para a construção da linha de transmissão que escoaria essa energia de Tibau para Mossoró para interligar a União Nacional. Vejam vocês que, logo depois, um cidadão chamado Lindocastro Nogueira de Moraes dá autorização por nós, a Chesf. A Chesf, os dirigentes da Chesf são malucos? O nosso título de domínio que está no cartório, que poder tem esse cidadão para dar autorização à Chesf por nós? Mas esse mesmo cidadão faz mais. Ele certifica a regularidade do limite de nossas propriedades com um vizinho nosso que estava também implantando energia eólica. Que poder tem esse cidadão para dar uma declaração de respeito de limites pelo Grupo Arisa, senhores? Mas tudo isso é para viabilizar, tão somente, os investimentos bilionários na área de energia eólica que estão acontecendo na região e que recursos são desviados no mesmo volume bilionário para mãos que tentam se consolidar no poder e promovem os seus enriquecimentos ilícitos. Nós temos que nos unir para acabar com esse tipo de ação no nosso país. Temos que nos manter vigilantes para que o nosso presidente possa fazer as correções necessárias. Com relação ao Banco do Nordeste, as condenações vão se acumulando, porque quando o banco não cumpriu a obrigação judicial de pôr a Arisa em marcha, retornando os empregos de Itaiçaba, o juiz do feito colocou uma multa diária pelo não cumprimento. E hoje, a indenização do Banco do Nordeste devida à Arisa soma 16 bilhões, o que é uma irracionalidade, eu digo para vocês. Estamos até hoje aguardando para devolver a esperança ao povo de Itaiçaba, que teve a única empresa que garantia o seu sustento, paralisada por uma ação podre dos políticos. A pobreza na região é gritante.
Nada mudou desde a época da paralisação da Arisa. E o povo ainda conta com o retorno da empresa da produção e nós estamos prontos com relação aos gigantes da energia eólica. Aqueles que edificaram no patrimônio da Lisa estão apresentando esses ativos nos seus balanços divulgados ao mundo, na Bolsa de Valores de Nova York, na Latibex, na Espanha e na Ásia. E todos eles vão ser demandados por investidores estrangeiros que virão buscar indenizações bilionárias do povo brasileiro. Temos um caso concreto que se levantou no município de Capuí, onde a população está se insurgindo contra essa situação, que o governo do estado do Ceará ficou dono do município e passou a titular a seu bel prazer para favorecer os grupos de energia eólica. Povo do Brasil, por fim, quero advertir a todos da necessidade de nos unirmos para que possamos apoiar as medidas necessárias para mudar essa situação no nosso país. Não podemos continuar refém de governos mentirosos que atacam o setor produtivo, tiram o emprego do nosso povo e promovem a pobreza no nosso país. Muito obrigado.